Meu nome é Adriele Damasceno e eu vou estar dando minha segunda aula de Física Geral Experimental 3 na monitoria da UGB. Eu escolhi dois exercícios falando sobre força elétrica. Esses exercícios já foram dados em sala de aula pelo professor. E se ocorrer alguma dúvida, tanto em relação aos exercícios ou sobre a matéria, vocês podem recorrer ao meu WhatsApp ou ao meu e-mail, que eu vou estar tentando ajudá-los. Antes de falar dentro do exercício, eu queria fazer um resumo sobre algumas coisas que nós vamos usar dentro do exercício. A primeira delas é falar um pouco sobre cargas. Cargas de mesmo sinal, como nós já falamos, positivo com positivo, negativo com negativo, causam repulsão. Cargas de sinais opostos ocorrem a atração. Nós temos também a nossa lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela vai ser dada pela seguinte fórmula: força é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Q1 e Q2 vai ser sempre em relação às cargas que nós vamos estar relacionando. Por isso, Q1 e Q2. E a distância vai ser a distância entre essas duas cargas que estão se relacionando. O K0 é aproximadamente 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado por coulomb quadrado. A distância sempre em metro, a carga sempre em coulomb e a força sempre em newton. Então, esses detalhes em relação às unidades também são muito importantes. E nós vamos ver isso nos exercícios. Essa outra fórmula, ela vai falar sobre a força que é atuada numa carga vetorialmente. E o que vai acompanhar nela? Nessa carga em questão, vão existir várias forças correlacionadas a outras cargas, vetorialmente falando, que vão ser exercidas em uma única carga. Então, F1 vetorial vai ser igual a F1 vetorial de 1 em relação a 2, mais F1 em relação a 3 vetorial, e assim sucessivamente, quantas forças forem atuadas naquele ponto. E nós temos o nosso primeiro exercício. Dentro do nosso primeiro exercício, diz assim: duas cargas pontiformes estão localizadas sobre o eixo Y, e do seguinte modo: a carga Q1 ela vai valer menos 1,50 nanocoulombs. E o que eu sempre faço? Eu sempre vou anotando todas as informações e já formando o meu eixo, igual eu fiz aqui. Eu formei o eixo X e o eixo Y, e eles estão em metro pelas informações que nós vamos obter através da questão. E eu anotei que Q1 vale menos 1,5 nanocoulombs, e vale ressaltar que nanocoulomb significa dizer nano 10 elevado a menos 9 coulombs. Nós precisamos transformar isso. Isso vai ser muito importante. Por isso, essa transformação no início é muito importante para que a gente não se perca, não esqueça de colocar essas informações durante a questão. E aí ele vai falar que esse Q1 está no ponto em Y de menos 600 metros. Então, a gente vai vir aqui marcar menos 600 metros em 0,600, né, em Q1. E eu sempre coloco a carga em cima, porque isso vai ser muito importante mais para frente. Então, Q1 ela é uma carga negativa. Eu coloquei ela aqui e anotei as informações aqui em cima sobre Q1. Q2, mais 3,20 nanocoulombs. E ele está na origem. Então, eu vou marcar aqui na origem Q2, sendo positivo. E anotei as informações aqui em cima sobre Q2. E qual é a força resultante no módulo de direção e sentido em que essas duas cargas vão exercer sobre uma terceira carga, Q3, mais 5 nanocoulombs, que vai estar em Y igual a menos 0,400 metros. Então, eu vou pegar a carga Q3, vou anotar ela aqui, ela é positiva no menos 0,400 metros. E Q3, vou anotar a informação dele aqui. Vou anotar a informação de K, que, como nós falamos anteriormente, 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado por coulomb quadrado. E ele quer saber qual é a força resultante que vai estar atuando em Q3. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que avaliar são as forças que vão estar atuando. Primeiro, eu vou olhar de 1 em relação a 3. Q1 é negativo, Q3 é positivo. Então, Q3 ele sempre vai ser atraído por Q1. Então, eu vou botar a força de 3 em relação a 1, apontando para Q1, porque ele sempre vai ser atraído. Aí eu vou olhar, analisar de 2 em relação a 3. Q3 é positivo e Q2 é positivo. Então, a carga 3 ela sempre vai estar ocorrendo repulsão,
Por isso eu vou colocar a minha setinha rosinha aqui de 3 em relação a 2, oposto à carga Q2, porque ela sempre vai estar ocorrendo repulsão. Então, essas são as primeiras informações que a gente tem. E a gente vai começar a calcular. O primeiro passo, eu vou calcular a força de 3 em relação a 1. K vezes Q3 em módulo vezes Q1 em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Só que essa distância, como nós falamos, aqui nesse caso vai ser o raio. R de 3 em relação a 1. Como nós estamos falando de força de 3 em relação a 1, a carga vai ter que ser Q3 e Q1. E a distância de 3 em relação a 1. E aí a gente vai substituir os valores. E aqui o que aconteceu? Por que eu cortei 10 a nona vezes 10 a menos 9? Porque na multiplicação eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, como eu tenho um positivo e um negativo, eu vou ter aqui que posso cortar esse 10 a nona com esse 10 a menos 9. E aqui porque a gente botou a distância como 0,200. Porque se eu olhar a distância de 1 para 3, eu não olho na realidade aqui o sinal negativo. Eu tenho a variação 0,600, que é a final, menos a inicial, que é 0,400, que vai dar essa diferença de 0,200. E aí a gente vai ter essa força aqui, força de 3 em relação a 1, de 1,69 vezes 10 a menos 6 newtons. E aí a gente vai transformar essa força para vetorial. Por quê? A força que atua no ponto 3, vetorialmente falando, lá no final a gente vai ter isso. Quais são as forças que vão atuar aqui no ponto 3? A força vetorial de 3 em relação a 1, mais a força vetorial de 3 em relação a 2. Então, por isso, nós já temos que passar para a força vetorial. Então, aqui a gente tem que a força vetorial de 3 em relação a 1 vai ser menos, porque ele está para baixo aqui nesse sentido, do eixo F de 3 em relação a 1J. Lembrando que X, ele sempre é o I em relação vetorial. E o Y é o J em relação vetorial. E logo a gente tem a força vetorial de 3 em relação a 1. Vetorial vai ser menos 1,69 vezes 10 a menos 6 newton por metro quadrado. E aí a gente vai fazer o passo 2. Agora a gente vai fazer a força de 3 em relação a 2. K vezes Q3 em módulo vezes Q2 em módulo dividido pelo raio de 3 em relação a 2 ao quadrado. Substituindo todos os valores, a gente vai ter que força de 3 em relação a 2 vai ser igual a 9 vezes 10 a menos 7 newtons. E a gente vai fazer a mesma coisa, transformar essa força em uma força vetorial. E aí eu tenho que a força vetorial de 3 em relação a 2 vai ser igual a menos a força de 3 em relação a 2, J, porque ele está no eixo Y. E aí, nós vamos ter que F vetorial de 3 em relação a 2 vai ser igual a menos 9 vezes 10 a menos 7 newtons, J. E aí, aqui no final, a gente vai fazer a força que atua, a força resultante que atua no ponto 3, vetorialmente, que vai ser a força 3 vetorial igual a força de 3 em relação a 1 vetorial, mais a força de 3 em relação a 2 vetorial. A gente substitui os valores. Como os dois têm sinais negativos, nós vamos somar e repetir o sinal negativo, achando a força vetorial 1.3 de menos 2,59 vezes 10 a menos 6 newtons J. E essa vai ser a nossa resposta final. Na nossa questão 2 é um pouco parecida, mas agora a gente vai ter alguns detalhes a acrescentar. A questão diz assim: uma carga Q1 de mais 5 nanocoulombs é colocada na origem de um sistema de coordenadas. Então, eu já vou colocar o eixo X, o eixo Y. Só que aqui agora, se a gente continuar lendo, esse eixo vai estar em centímetro e a gente tem que anotar isso, porque a gente precisa depois passar para metro essas informações, porque a força vai sair em newton. Então, isso é muito importante. Então, a carga Q2, a carga Q1, desculpa, ela vai estar na origem. Então, nós vamos marcar a carga Q1 aqui, na origem. E vou marcar que ela é positiva. A carga Q2, ele diz que está no ponto X igual a 4. Então, eu vou vir no eixo X, vou marcar no ponto 4 centímetros a carga Q2 e mostrando que é o sinal negativo. A terceira carga, que é mais 6 nanocoulombs, está colocada X igual a 4 e Y igual a 3 centímetros. Então, eu tenho uma coordenada, X com valor e Y e outro. Então, eu vou vir aqui e vou traçar
o meu x igual a 4 vou subir, até que ele se conecte com o y igual a 3, formando o meu pontinho 3, que é a minha carga Q3. E vou colocar o meu sinal positivo. E aí, com isso, eu consigo fechar aqui. E aí eu vou traçar uma diagonal. Essa diagonal do ponto 1 até o ponto 3, ele vai ser o meu raio de 3 em relação a 1. Qual a observação que a gente pode fazer logo de cara? Aqui eu tenho um ângulo reto, em Q2 eu tenho um ângulo reto, e aqui eu tenho um ângulo. Esse ângulo aqui, eu vou transportar esse triângulo para cá. Esse triângulo grandão aqui, eu transportei para essa figura aqui do lado. Eu tenho uma distância de 0 até o ponto 4, que vai ser essa base aqui. Vai ser 4. Essa altura vai valer 3. Eu transporto o meu eixo Y e corro até o ponto 4. E ali eu consigo ver que eu tenho uma altura de 3 centímetros. E eu consigo ver, por ter um ângulo de 90 aqui, que ele é um triângulo pitagórico. Que eu tenho o triângulo 3, 4, 5. Se você quiser comprovar, você pode fazer teorema de Pitágoras. Sem problema nenhum. Você vai conseguir achar o raio de 3 em relação a 1 de 5 centímetros. Que equivale a 0,05 metros. Com isso, a gente também já pode tirar alguns dados que vão ser necessários mais para frente. O cosseno nada mais é que o cateto adjacente ao ângulo θ, 4 centímetros, dividido por 5, que é a minha hipotenusa. E o seno, que é o cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Então, a gente guarda essas informações. Agora, como ele fala no restante da questão, ele pede que a força resultante que atua na carga. Nessa carga 3, que foi a última carga que nós citamos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, analisar as forças em relação à carga Q3. Carga 1 em relação a 3. A1 é positiva, a carga Q1. E a carga Q3 também é positiva, então vai ocorrer repulsão. Então, essa força vai ser contrária a Q1, porque vai estar se repelindo. Agora, de 2, que é negativo, em relação a Q3, que é positivo, vai ocorrer a atração. Então, eu desenhei a força aqui em verdinho. Força vai ser atraída de 3 em relação a 2. E aí nós vamos para os cálculos. Aqui eu anotei as informações. Q1 mais 5 nanocoulombs, nano 10 elevado a menos 9 coulombs. Então, a gente tem que transformar. Isso é muito importante. A carga Q2 eu anotei aqui, menos 2 nanocoulombs, que vai ser equivaler a menos 2x, que no caso aqui é vezes, né? Vezes 10 a menos 9 coulombs. Anotei a carga Q3, o K, e o nosso F3 é o que a gente quer achar, que é a nossa força vetorial. Adriana, é a mesma coisa da outra questão? Basicamente, só que agora a gente tem algumas informações. Porque se nós notarmos, a força F3 em relação a 1, ela não está no eixo, ela está fora do eixo. Então, eu tenho que transportá-la, entre aspas, para o eixo x e y. É o que a gente vai ver mais para frente. Então, eu vou calcular a força de 3 em relação a 1. K vezes o módulo de Q3 vezes Q1, o módulo, né, de Q1, dividido pelo raio de 3 em relação a 1, ao quadrado. Substituo os valores, então eu vou achar que a força F3 em relação a 1 vai ser 1,1 vezes 10 a menos 4 newtons. E agora eu tenho que transportar isso para a força vetorial. Só que a força vetorial, se nós notarmos anteriormente, eu consigo transportar essa força aqui, que está aqui desenhado do ladinho, no triângulo do lado, você consegue ver melhor. Eu vou ter, transportando para o eixo X, que é aqui onde está o 4, eu vou ter colado com o ângulo. Então, eu tenho essa força de 3 em relação a 1, vezes o cosseno do ângulo θ. E se eu jogar ela para cima aqui, no eixo Y, eu vou ter que essa força está sem o ângulo. Então, eu vou ter F de 3 em relação a 1, vezes o seno do ângulo. Então, nós temos que a força, lembrando que X vetorialmente é o I, e o Y é o J. Então, eu tenho que a força vetorial de 3 em relação a 1 vai ser igual. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho que tirar esse vetorial daqui, que está multiplicando o cosseno. Então, vai ser a força F3 de 3 em relação a 1, vezes o cosseno de θ vezes I, que é o meu eixo X, mais a minha força de 3 em relação a 1, vezes o seno de θ, vezes o J. Substituindo os valores, como nós achamos a força de 3 em relação a 1,
o cosseno e o seno, nós vamos obter essa informação. Nós não podemos somar, porque um é I e o outro é J. São eixos diferentes, então eu não posso somar. Vou deixar exatamente assim que a gente vai usar ela no final. Aí eu vou calcular a força de 3 em relação a 2. K vezes o módulo de Q3 vezes o módulo de Q2 dividido pelo raio de 3 em relação a 2 ao quadrado. Substituo os valores. E com isso, eu vou ter a minha força de 3 em relação a 2 de 1,2 vezes 10 a menos 4 newtons. E eu vou transportar para a minha força vetorial. A força vetorial de 3 em relação a 2, aqui no eixo, a gente vai ter que vai ser menos 3, a força de 3, né, em relação a 2J, porque ele está no eixo Y. Então, eu vou ter que a força vetorial de 3 em relação a 2 vai ser igual a menos 1,2 vezes 10 a menos 4 newtons J. Aqui, Adriele, por que em cima, na de 3 em relação a 1, eu coloco I e J? Porque nós tivemos que transportar ela para o eixo de X e para o eixo de Y. Então, por isso eu tenho que somar vetorialmente as duas, para que eu possa achar essa força vetorial no meu eixo. Porque, no caso ali na figura, ela está fora do eixo. Então, a força que vai atuar vetorialmente no ponto 3 vai ser a força vetorial de 3 em relação a 1, mais a força vetorial de 3 em relação a 2. Substituindo os valores que nós achamos anteriormente, nós vamos ter, somando o J com J, né? Transportando eles para a mesma base na potência de 10, porque senão a gente não pode somar. E o I, que está sozinho, eu vou deixar ele sozinho. Então, a força de 3 vetorialmente significa dizer que vai ser igual a 8,8 vezes 10 a menos 5 I menos 5,4 vezes 10 a menos 4 J. E essas duas forças estão em Newton. E assim, nós encerramos nossos 2 exercícios. Agradeço a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, está o meu WhatsApp e o meu e-mail aqui também. Vocês podem me mandar mensagem que eu vou estar ajudando, ou melhor, tentando ajudar vocês de alguma maneira. Muito obrigada a todos pela atenção.